No Caldo de Cultura de hoje, o cineasta Paulo Munhoz fala do mais recente trabalho. É o longa-metragem de animação Brichos. Você vai conhecer Tanguapo, a nova montagem da Companhia de Teatro Palavração da UFPR. E a estreia mais esperada do ano no cinema, O Código da Vinci. O filme é comentado pelo crítico de cinema Marden Machado e pela historiadora da arte Maria Cecília Noronha. Olá! Refletir sobre a nossa identidade através de uma aventura, de um filme de animação. Um projeto de peso idealizado pelo cineasta Paulo Munhoz e que resultou no longa-metragem Brichos, com personagens inspirados na fauna brasileira. O cineasta falou do projeto ao Caldo de Cultura. Quem somos? Qual a nossa identidade? Questões traduzidas pelo cineasta Paulo Munhoz em traços, em desenhos e num projeto ousado, um longa-metragem de animação. O resultado é o filme Brichos, que tem como personagens principais bichos brasileiros. Com o tamanho desse lugar. Um coati, que é o Jairzinho, né? O tamanduá, né? Que é o Bandeira, e um filhote de jaguar, que é o Thales, né? Então são esses três que são os principais. Agora tem outros elementos fortes, por exemplo, tem o Pedumon, que é o inventor, né? Que é um João de Barro, o filho dele é o Dumonzinho, que é o gêniozinho da sala de aula, tem o Bandido, né? Que é o Ratão, né? Que é muito mal mesmo, e o filho do Ratão, que digamos, ele é o que tem uma crise, ele não sabe se ele é mau, se ele é bom. A produção de Brichos começou há 1 ano e meio, mas os primeiros estudos surgiram há praticamente 5 anos. Depois de idealizada, a turma de Brichos ganhou forma definitiva com o designer Antônio Éder. O roteiro, uma parceria com Érico Beduski, teve 7 versões até chegar à final, voltada ao público pré-adolescente. Porque os 3 adolescentes, eles são super modernos, o lance deles é game, é skate e tal. E no filme, a trajetória do filme é a busca deles na conquista de um campeonato internacional de videogame, né? Isso foi uma parte complicada do roteiro, digamos, como é que eu me aproximaria desse universo dos guris que gostam de videogame e tal, né? Enfim, essa não é a minha praia, né? Por sorte, o filho do Érico tem bem essa idade, então nos subsidiou, né? Tem um primo que tem os filhos, a gente acabou fazendo uma pesquisa e frequentando um pouco isso, né? E o próprio grupo de animadores, né, que são bem mais jovens, eles vivem com isso. Então, o roteiro acabou bebendo dessa influência. A equipe de animadores foi toda formada por ex-alunos de cursos e oficinas promovidos por Paulo Munhoz. Num projeto tão longo, uma das dificuldades é manter as características de cada personagem. Agora, no final do filme, a gente refez várias cenas do início do processo, que a qualidade estava bem diferente. Embora a gente esteja apostando numa caricatura simples, né, traços simples, na verdade o filme ele vai para esse lado de uma caricatura mais forte e um desenho mais simplificado, mas há uma personalidade muito forte que tem que ser mantida, e a própria forma, né? O corpo não pode mudar muito, né? E isso acontece, uma hora você vê, no plano seguinte é um outro personagem, e isso é bem perigoso. Às vezes até a cor, uma pequena mudança de cor, já você estragou a cena, né? Brichos conta com mais de 140 mil desenhos, tudo feito no computador. Nós excluímos o papel do processo. Essa foi a parte que eu chamo de catequização da equipe, né? Eu tive que convencê-los de fazer isso. Então a gente não desenha diretamente na tablet, né? Trabalha direto no computador. É claro que a gente usa bastante papel para storyboard, para algumas coisas assim. E mesmo o diretor de arte, ele é muito preso ao papel ainda, né? Porque os cenários é muito mais gostoso, né, você trabalhar no papel.
mas na animação em si, no desenho, a gente suprimiu totalmente. E isso é muito importante, porque se você pensar só em termos de ocupação de espaço, eu teria que ter uma sala enorme só para guardar papel, né? Então só essa economia de espaço já vale a opção que nós fizemos. Fora o tempo que você ganha, né? Então a gente está desenhando direto no computador. No processo tradicional você teria que desenhar no papel, escanear esse papel, limpar esse papel, redesenhar os traços para daí, né, pintar, etc, etc. Então a gente ganhou muito tempo. A experiência adquirida em curtas-metragens de animação, como O Poeta, Pax e Mitorama, foi essencial para que o projeto pudesse ser levado adiante. No Poeta a gente criou filtros e tal, sabe? Então você aproveita esse know-how. E também uma experiência do poeta é que o poeta ele tem leituras diferentes, né? Cada pessoa, dependendo do background da pessoa, ela faz uma leitura diferente. Isso foi muito legal. Mas isso é uma coisa que eu não posso, digamos, arriscar num filme como Brichos, né? Ele tem que ter uma leitura média bem clara, assim. Brichos tem um custo de R$580 mil, bem abaixo dos milhares de dólares da grande indústria norte-americana. A previsão é de que Brichos esteja concluído em junho. A partir de julho, ele deve iniciar a carreira em festivais e, em março de 2007, chegar ao circuito de cinemas. O Brichos ele vai bater o recorde de tempo de produção, né? E mesmo de orçamento mais baixo da nova safra de filmes de animação no Brasil. E isso está sendo bem legal, assim, eu estou sentindo muita simpatia dos colegas por a gente estar apostando nesse caminho, né? Neste fim de semana, chega aos cinemas o filme mais esperado e talvez o mais polêmico do ano. O Código da Vinci tem mais do que suspense, mistério e um elenco de estrelas. A obra de ficção trabalha com elementos da arte, da arquitetura e mexe principalmente com crenças. Para falar da estreia, o Caldo de Cultura convidou o jornalista e crítico de cinema Marden Machado. Marden, obrigada pela presença. Qual é a expectativa para essa estreia? Olha, a indústria espera que esse filme seja o terceiro a ultrapassar a mítica marca de $1 bilhão de faturamento só nas salas de cinema. O campeão absoluto ainda é o Titanic, com quase 2 bilhões. Em segundo lugar está O Retorno do Rei, a terceira parte de O Senhor dos Anéis, fez pouco mais de 1 bilhão. Eles acreditam que, por conta de toda essa polêmica, toda essa expectativa, todo o problema que envolveu a produção do filme, tudo que o Código da Vinci, a exemplo do livro, torne-se também o grande sucesso de público deste ano. O que você achou das escolhas dos atores? Eles se adaptam aos personagens que a gente viu no livro? Olha, o Código da Vinci ele segue à risca a cartilha de como fazer um filme de sucesso. Primeiro, vem produzido por uma equipe que já é premiada e reconhecida na indústria. O caso do Ron Howard com o Brian Grazer, que é os dois são os donos da Imagine Entertainment, que ganharam a disputa pelos direitos do livro. Tem no elenco uma grande estrela, o Tom Hanks, que, segundo uma pesquisa recente, é o ator mais rentável do planeta. Ele até receberá nos próximos dias, essa semana, um prêmio por ser o ator cujos 7 ou 8 últimos filmes ultrapassaram a marca de 100 milhões em faturamento. E agora, com o Código da Vinci estreando, vai ficar mais fácil ainda manter esse prêmio com ele. E tem uma outra regra que é muito cara à indústria: não basta ter só uma grande estrela à frente do filme, no caso o Tom Hanks. É bom sempre ter um elenco de apoio consistente. Você pode ver que o elenco de apoio é composto por atores reconhecidamente talentosos e muito bons, que é o caso do Ian McKellen, que faz o milionário britânico lá, que ajuda o professor Langdon, e tem também o Alfred Molina, que é o padre lá, o bispo lá da Opus Dei. Tem alguns atores emergentes também, bastante talentosos, como a Audrey Tautou, francesa, tinha que ser francesa, que faz a Sofia, a neta
do professor que é assassinado no começo da história, e daí desencadeia toda a história. Tem o Jean Reno, mais uma vez fazendo o policial francês, e tem também o Paul Bettany, que faz o Albino, o assassino da Opus Dei, o Silas. Então, além de uma grande estrela como Tom Hanks, tem todo um elenco de apoio consistente, justamente para dar uma certa credibilidade ao filme. Para o grande público, é um filme que tem tudo para funcionar. Ele parece ter, pelo que a gente já viu, porque o filme não foi mostrado ainda para ninguém, a gente vai ficar conhecendo esse fim de semana, não teve nem cabine para a imprensa aqui em Curitiba. O lançamento dele aconteceu nesta quarta-feira em Cannes, a estreia mundial, e dia 19, lançamento mundial em todas as salas de cinema. Aqui em Curitiba ele vai ocupar um terço das salas, ele está ocupando um terço das salas de cinema. Mas, com certeza, muita gente irá ver, nem que seja para falar mal do cabelo do Tom Hanks, né? Que esse já está sendo mal falado. Está sendo mal falado. Parece que ele passou chapinha no cabelo, está com um penteado assim meio estranho, né? É o que se tem falado mais dele hoje. Houve muita dificuldade durante as filmagens com locações, né? Porque muitas das locações são em igrejas, além do famoso Museu do Louvre, né? O que parecia ser o maior desafio seria conseguir autorização para fazer parte das tomadas do filme dentro do museu, que é onde a história começa, onde está a Mona Lisa e várias outras obras do Da Vinci, e a partir dali que se desencadeia a história. Mas, surpreendentemente, o Louvre foi concedida através de uma autorização especial do próprio presidente da França. Claro, eles não tiveram a mesma facilidade com a Igreja Católica, mas eles conseguiram recompor algumas igrejas que aparecem nas histórias em cenários de igrejas não católicas existentes, fazendo pequenas adaptações ou usando igrejas reconstruídas em estúdio. São 125 milhões, foi isso? 125 livros, milhões de dólares investidos investido no filme? Olha, esse filme deve se pagar já no fim de semana de estreia, com certeza. Ele deve faturar isso só nos Estados Unidos. Com certeza, nos Estados Unidos apenas, ele deve ultrapassar os 100 milhões de dólares de faturamento. E como é lançamento global, você pode supor o mesmo quantitativo no resto do mundo. Então, seguramente, o Código da Vinci, na segunda-feira, basta ver a tabela com o faturamento deles, ele deve ultrapassar tranquilamente os 300 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Na semana seguinte, haverá uma queda, o que é normal, mas aí começa o chamado boca a boca, as pessoas começam a falar ou bem ou mal do filme, e dependendo da pessoa, aquilo pode funcionar ou não. Eu conheço pessoas que, se você fala mal de um filme, ele faz questão de ver, até que, mesmo que seja só para te contradizer depois. Não, você disse que o filme não prestava, mas eu vi, o filme é bom. Então, o filme tem pelo menos 3 a 7, 8 semanas em cartaz nas principais salas, e com certeza vai ser um retorno de bilheteria fabuloso para a Sony, para a Columbia. Depois vai ter TV paga, DVD e tudo. Você vê pelo livro, né? Sim. Começou como um simples livro, hoje do próprio Código da Vinci, original do Dan Brown, vários, né? Sem contar aqueles que foram feitos na esteira do livro, né? Eu digo só do próprio original. Você encontra a versão ilustrada, você encontra agora vai sair o roteiro do filme inspirado no livro, você encontra a agenda, você encontra o roteiro turístico do Código da Vinci. Existe uma série de produtos derivados do Código da Vinci original, do Dan Brown, sem contar todos os livros que saíram para explicar o livro, decifrando o código, desvendando o código, derrubando o código, testando o código e por aí vai. O filme pode trazer algum elemento de surpresa ou ele vai ser o feijão com arroz do cinemão? Olha, sinceramente, ele vai ser mais um filme da indústria, um filme inegavelmente bem produzido, porque eles tiveram bastante dinheiro para isso, com boas locações, um elenco bem escolhido, uma historinha bem contada. O Ron Howard é um diretor competente, mas não é um diretor brilhante. Ele é aquele diretor que sabe enquadrar direito uma sequência, sabe acompanhar a edição bem. Os filmes dele sempre agradam, eles são bem feitinhos, bem redondinhos, mas não são nada geniais, nada brilhantes. Apesar dele ter sido premiado com A Mente Brilhante, A Mente Brilhante é do John Nash, não é dele. Mas ele é aquele diretor correto, palpa toda a obra, como era antigamente a grande maioria dos diretores na estrutura antiga de Hollywood. Eram diretores contratados que faziam bem o seu ofício. O Ron Howard faz bem o seu ofício. Ele sabe entregar um produto bem acabado. Mas é só isso. É como você ir numa panificadora, tem aquele cara lá que trabalha, ele faz um pão delicioso, mas é só isso, é um pão gostoso. Você come, gosta, mas
2 dias depois você nem lembra direito como é que era o pão. E tem aquele gourmet que sabe colocar um tempero diferente, um elemento diferente que ele próprio criou e que deixa o pão dele saboroso e inesquecível. Você sempre vai lembrar do gosto daquele pão. E aquele outro é um pãozinho bem feito, que você come todo dia, mais ou menos como é o cinema do Ron Howard. É um cinema bem feito, mas não é nada estupendo. Então vamos ter um pãozinho bem feito no Código da Vinci. Vamos ter um pãozinho bem feito com o Código da Vinci, com certeza. Obrigada pela tua presença aqui no Caldo de Cultura. The Da Vinci Code. O grupo de percussão da UFPR faz uma apresentação neste fim de semana no Teatro da Reitoria. O grupo vai unir música e performance para homenagear o compositor alemão Karl Reuter, que chegou ao Brasil na década de 40 e foi mestre de muitos compositores brasileiros. O espetáculo de música contemporânea para percussão acontece no dia 21 de maio, às 8h30 da noite. No próximo bloco, o novo espetáculo da Companhia de Teatro Palavração da UFPR e uma entrevista com a historiadora da arte Maria Cecília Noronha a respeito da obra de Leonardo da Vinci. É um instante só. Os cursos da Universidade Federal do Paraná, o conteúdo das disciplinas, a duração, o mercado de trabalho, o perfil do estudante. Uma conversa com professores, alunos e profissionais do ramo. Tudo isso em vocação. Um programa que vai ajudar você a olhar para o futuro, a escolher uma profissão. Toda segunda-feira, aqui na UFPR TV. Não estraguem os livros de nossas bibliotecas. 30 mil livros, aproximadamente. Esse número te impressiona? Pois bem, essa é a quantidade de livros estragados no acervo do sistema de bibliotecas. A recuperação de um livro pode levar, em média, 3 horas de serviço. Porém, levando em consideração a grande quantidade de livros estragados, um exemplar pode esperar em até 6 anos pelo seu conserto. Digamos, usuário, que você precisasse fazer um trabalho, fosse em uma de nossas bibliotecas e não pudesse emprestar o livro porque ele está estragado devido ao mau uso de um outro usuário. Isso seria um grande problema, não? Colabore conosco. O livro é seu. Faça bom uso dele. Apenas um lembrete. Não tente recuperá-lo usando grampos, fitas e demais materiais colantes. Isso pode danificar ainda mais o nosso acervo. A Companhia de Teatro Palavração da Universidade Federal do Paraná comemora 10 anos de atividades com uma nova montagem, Tanguapo. A peça é inspirada em 2 contos de Jorge Luiz Borges. O som, os gestos, a sensualidade do tango. Elementos presentes em Tanguapo, novo trabalho da Companhia de Teatro Palavração da UFPR, que estreou no último final de semana no litoral do estado. A companhia, que completa uma década, foi fundada pelo professor Hugo Mengarelli e ele relembra os primeiros tempos. Foi uma coisa assim, de pele praticamente, que se deu e eu falei que eu abria, aqui estavam se limpando, estava indo embora a odontologia, não? Então pegamos isto que estava caindo nos pedaços, porque quando entrei aqui já vi o teatro, né? Eu tive a sorte de que o reitor Farias e a Tânia Baibir, puxa, fizeram muita força para que nós comecemos a construir o teatro e fomos em frente e conseguimos desenvolver, entramos 40 e tantos integrantes, mas ficaram 20 e tantos por muito tempo. Nós trabalhamos todo o ano, trabalhamos sábado, não tínhamos férias, foi uma coisa fantástica. Montamos o incrível retorno do Cavaleiro Solitário, que praticamente, nós tínhamos feito um trabalho anterior, mas o incrível retorno, que é um trabalho meu, e que aqui a PROEC, através da professora Baibir, lançaram o livro também. Foi um barato, porque nós fizemos 33 apresentações no Paiol,
estava abandonado 1 ano e meio, nós fomos lá e mantivemos o paiol durante 4 dias por semana em atividade. Foi uma coisa muito linda, foi, né? Brinde a esse tal de pegador. A companhia desenvolve pesquisas na área de interpretação, análise e formação teórica sobre as artes cênicas e montagem de espetáculos nos mais diversos espaços. Eu tratei de criar um tripé aqui, não? Primeiro a companhia, o curso de teatro que está na escola técnica, também foi uma ideia minha, logicamente a gente não faz nada sozinho, né? Eu criar a companhia, criar este teatro, se não tem apoio dos que estão de turno, a gente não faz absolutamente nada. Mas criamos curso e criamos o teatro, um tripé. Hoje este teatro é usado momentaneamente por nós, porque temos que terminar algumas coisas, senão vamos poder estrear aqui, por exemplo. Temos que fazer algumas coisinhas mínimas para poder estrear. E também uso o curso também para seus trabalhos, este teatro. Então, é uma coisa muito rica, porque nós recebemos os atores geralmente do próprio curso, que vão saindo, muitos deles ficam com a companhia. Outros vêm por fora. Nós fazemos, às vezes, algumas provas para ver se precisamos de alguém. Então, testes fazemos e escolhemos novos integrantes, né? 14 atores integram a montagem de Tanguapo. Eles participaram ativamente do processo de pesquisa e elaboração da peça e aprenderam, inclusive, a dançar tango. Existe, na verdade, 2 maneiras de se dançar tango. Uma é uma maneira coreográfica, em que você cria os passos, né, prepara os passos com antecedência, coloca eles dentro de uma música, né? É uma composição coreográfica como qualquer outra, assim. E a segunda maneira de dançar, que é o tango dança, que é o tango que é dançado em Buenos Aires, nas milongas, né, nos bailes lá em Buenos Aires. Então, a peça trabalha esses 2 lados, assim. Existem algumas partes coreográficas, que daí são esses movimentos que são mais de espetáculo, de show, né, ganchos, varridas, aqueles caídas, aquelas coisas que a gente vê em filmes, assim, né? E tem uma parte que eu acho que é a que eu mais gosto, que é o tango dança, que é um tango intimista, assim, que é mais deslocado no salão, é mais interiorizado, assim, né? As pessoas estão ali apenas para dançar, assim, não para aparecer. A gente está mais de 1 ano, quase 1 ano e meio pesquisando, quer dizer, e agora que está saindo do forno essa obra. Então a gente teve todo o tempo do mundo para pesquisar com calma, todos os atores aprenderam a dançar tango para fazer a peça. O cavaleiro ele tem que conduzir a dama, né? A dama precisa ser conduzida, tem que haver um diálogo entre o casal. Então essa parte de sentir o outro faz parte da aprendizagem do tango. Então eu acho que isso se leva, não é uma coisa só do tango, se leva para a vida. Foi, assim, uma descoberta fantástica, né, de um grande escritor. A obra dele é muito extensa e a gente quase que não ouve falar, né, aqui no Brasil. Então, para nós, foi descoberta em cima de descoberta, né? Começamos com a dança, partimos para os contos, e daí a gente começa a pegar letras de tango que começam a se casar com o que ele estava dizendo nos contos, né, que a gente trabalhou. Então, para nós, foi muito rico, assim, essa pesquisa. Você descobrir toda uma cultura de onde surgiu o tango, quer dizer, toda a questão da marginalidade que envolve o tango, né, as origens do tango, você descobrir que o tango tem uma origem negra, isso foi meio estranho para nós no início, e depois a gente foi descobrindo essas novidades, assim, porque a pessoa vê uma apresentação de tango, ela tem a imagem de que aquilo ali é uma coisa de salão, uma coisa nobre, e de repente você vê que na origem dele tem toda uma questão marginal que às vezes não se divulga. E nós desenvolvemos isso na peça, né? Tanguapo é uma adaptação livre de 2 contos do escritor argentino Jorge Luis Borges. El Hombre de la Esquina Rosada, escrita em 1935, e A História de Rosendo Juárez, de 1970. Nós montamos os 2 como ele jovem escreveu, tratamos de respeitar isso e tratamos de respeitar a segunda posição dele.
logicamente que aproveitamos o espetáculo para fazer referências, como por exemplo a negritude na Argentina, que deu origem ao tango, fazer referência a Tita Merelo, que foi uma das maiores cantantes de tango, cantoras de tango argentina, que durante uma época foi toda uma espécie de paradigma, não? De atriz, grande atriz. Fazemos homenagem a Lucas Fernandes. Sou Francisco Real, a quem chamam A de peça curraleiro. apresenta 2 momentos narrados por Jorge Luiz Borges. que esses infelizes me tocassem. Primeiro, eu chamo que o primeiro fala sobre o homem do desejo, e o segundo sobre o homem da demanda, do amor, se quiser, né? Pois quero encontrar-me com esse homem. História e tango revelam que ao ensines público a mim o mito do que guapo, nada. homem de caráter forte e coragem. O guapo aparece como um elemento absolutamente pulador, pula, é um corisco no meio da escuridão, me entende? Porque um cara que não tem pretensões, ele é capaz de não levantar a voz, como disse Borges, mas é capaz de jogar sua vida. Yo sé que hay muchos que te desprecian, comprenden que suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite su suspiro y se quedan solos, pero no son como tú. Si adesso E voltamos a falar do Código da Vinci. O livro faz referência às obras do italiano Leonardo da Vinci, um dos mestres do Renascimento. E para falar da vida e obra do artista e também da curiosa inserção do trabalho dele no livro de ficção de Dan Brown, nós conversamos com a historiadora da arte e professora Maria Cecília Noronha. Professora, muito obrigada pela presença. Como é que foi esse processo de pesquisa? O autor procurou usar as obras de arte como uma forma de condução da sua linha de raciocínio, mas também que ela contribuísse, de certa forma, para as questões misteriosas que o livro levanta. A escolha de Leonardo, eu acho que passa um pouco por aí. Primeiro por questões de marketing também, um artista muito famoso, um artista do Renascimento, tido como uma dos gênios da arte, e que de uns tempos para cá tem sido muito pesquisado, muito valorizado, muito falado. Então acho que desde a década de 50, quando se fez uma retomada ao estudo do Renascimento e se procurou colocar melhor as questões desse período, Leonardo desponta como uma das figuras importantes dessa época. Muitas biografias, muitos trabalhos, muitas pesquisas, eu acho que isso tudo contribuiu para que Dan Brown se apropriasse desse trabalho todo que foi feito para conduzir a sua obra. O mistério que envolve as obras de Leonardo e a sua própria vida acabam contribuindo. Essas obras que foram usadas, a gente pode até citar algumas e falar um pouquinho sobre elas. Vamos falar sobre a Mona Lisa, a Gioconda, que todo mundo conhece, né? Isso. Que elementos ela traz de mistério, de né? mistério. Bom, até hoje nós não sabemos quem é esta figura. Muitos trabalhos foram feitos até dizendo que ela foi construída em cima de formas geométricas ou que ela era o retrato do ajudante do Leonardo, que era homossexual, então vem toda a história da homossexualidade. Outros dizem que é o autorretrato dele adaptado. Enfim, ninguém sabe quem foi. O Museu do Louvre, para resolver essa problemática, coloca ao lado do nome da obra que foi a esposa do senhor Giocondo. Eu acho que chega, né? Não podemos resolver essa questão, não sabemos quem é, então fica pela esposa do senhor Giocondo. Mas nas pesquisas do site do Museu do Louvre, eles deixam bem claro a polêmica, a dificuldade. Não se tem certeza. Bom, além disso, esta figura se imortalizou pela tentativa de descobrir se ela está sorrindo ou não está sorrindo, se ela está triste ou se está alegre. Não se resolve essa questão, porque depende do seu olhar para a obra.
Dependendo da posição onde você se encontra, você olha, se você olhar primeiro para os olhos da figura, eles são melancólicos. Se você olha primeiro para a boca, existe o sorriso. Então, é a forma de olhar. Outra obra que é muito citada no livro é a Madonna das Rochas, e que tem toda uma simbologia, e que também tem toda uma história de polêmica. A história nos conta que esta obra foi encomendada por volta de 1503 por uma irmandade, e quando a obra ficou pronta, as freiras da irmandade não aceitaram, alegando que tinham símbolos que não estavam de acordo com os ensinamentos da igreja. Na verdade, se você observa esta obra, você vai ver que a preocupação maior do autor foi com a pintura. A iluminação é fantástica porque, ao mesmo tempo, ele faz um enquadramento num espaço natural, né, que seria o quê? Uma rocha, como se fosse uma caverna, e a luz, ela vem de trás. Então, ela cria um efeito muito místico. Ele coloca o menino Jesus no primeiro plano, logo em seguida, João Batista e o anjo, e a Virgem atrás, formando uma espécie que pode ser uma cruz ou uma forma quadrada, mas com pontos bem delimitados. Para fazer uma ligação desses pontos, ele coloca a mão do anjo, né, sobre a cabeça do menino Jesus, apontando para João Batista. Então é uma posição interessante, porque o anjo fica com a mão assim e não está olhando para o João Batista, mas para fora da obra. Então, o que na verdade ele quis dizer com isso, a gente jamais vai saber, mas ele cria situações de dificuldade de compreensão. E assim, a Última Ceia, talvez a obra que tenha causado a maior polêmica, né, aí dentro desse livro, né? Maria Madalena ou João? Pois é, como ele pretende colocar essa dúvida para o leitor, se existiu ou não existiu essa relação, ele vai se apropriar desta imagem da Última Ceia, onde, sem dúvida, é só você ver, parece uma figura feminina. Embora se queira alegar que João era sempre representado como um jovem imberbe e tal, não é suficiente isso para dizer. A forma como ele apresenta a Última Ceia é diferente do que convencionalmente se usava. Provavelmente ele vai buscar essa inspiração na arte paleocristã, na catacumba de Domitila, onde as figuras são dispostas de uma forma quase um cenário, né? Isso não era comum. Mas ele faz isso por questões de perspectiva, porque o espaço, o refeitório onde está colocada a obra é estreito e é muito alto, então ele constrói uma perspectiva com a própria obra. Então, não tanto aqui, eu acho que para ele interessou menos a questão da Última Ceia do que propriamente resolver um problema pictórico naquele espaço. Então, isso para a gente ter uma ideia também de que, naquela época, Leonardo não era tão festejado como se pretende, né? Então, ele tem que pedir emprego, ele trabalha como engenheiro militar, ele, para fazer as suas pesquisas, usa de uma série de artimanhas. Agora, é um gênio. É um gênio porque pesquisou a vida inteira, porque fez da sua arte uma pesquisa, e eu acho que justamente porque a sua arte é uma pesquisa, ela não se escancara, ela não se explica, e Dambrau aproveita essas dificuldades também que as obras apresentam para inserir no conjunto da sua obra. Enfim, as igrejas onde a trama está envolvida são igrejas que são importantes na arquitetura francesa também, especialmente do período barroco. No interior da Saint-Sulpice existem uns trabalhos muito bons de Delacroix. Enfim, e toda a polêmica ele deixa para o final
para a igreja de Roslin, na Escócia, que não se resolve. Né? Quer dizer, até hoje não teve um historiador, um pesquisador, é uma igreja muito visitada, que consiga decifrar os sinais, os trabalhos, os pequenos elementos que compõem o interior dessa misteriosa igreja. Então, eu acho que, por conta de tudo isso, a obra é fantástica. E acredito que o filme também, porque vai mostrar esses lugares, as pessoas vão poder viajar junto com o autor na descoberta desses, ou não, destes mistérios. Professora, muito obrigada. E o Caldo de Cultura de hoje termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br. Até o próximo programa.